Olá pessoal, quem está falando aqui é o professor Marcos Vinícius. Hoje nessa aula aqui de ciências para o 7º ano, nós vamos iniciar, não iniciar, mas dar continuidade ao assunto de máquinas simples, certo? Eu já mandei 2 materiais, mandei também uma apostila de apoio e mandei as páginas do livro didático para vocês estudarem, abordando essa temática de máquinas simples. Para encerrar o assunto, resolvi fazer esse vídeo para uma melhor compreensão. Vocês podem deixar suas dúvidas nos comentários aqui no vídeo, certo? E também no Google Sala de Aula. Vamos lá, vamos fazer vamos relembrar esse conceito de máquinas simples, fazendo uma introdução histórica de como surgiu essas máquinas. Ao longo da história, o homem procurou melhorar suas condições de trabalho, principalmente no que se refere à redução de seu esforço físico, Quem é de nós que gosta de botar força, não é? A gente não gosta de botar força. Então, o homem ele procurou diminuir esse esforço para melhorar as suas condições de trabalho, para que ele tivesse uma melhor qualidade de vida, buscando sempre o menor esforço. Para isso, o homem utilizou inicialmente meios auxiliares que lhe permitissem realizar trabalhos de modo mais fácil e com o menor gasto possível de sua energia, que é a força muscular. Esses primeiros meios foram a alavanca, que a gente vai estudar logo a seguir, a roda e o plano inclinado, que por sua vez, por sua simplicidade, ficaram conhecidos como máquinas simples. O próprio nome do conteúdo já diz, máquinas simples. As máquinas simples foram criadas com o propósito de facilitar o trabalho humano e otimizar a força. Nem todas as máquinas elas substituem a força, mas elas têm o poder de ampliar, de melhorar essa capacidade física, elevando essa capacidade a um novo patamar. Na imagem aí está mostrando um exemplo, de um homem utilizando uma pedra, utilizando uma ferramenta bem simples, bem rudimentar, para facilitar o seu trabalho. Temos aqui 3 principais tipos de máquinas simples, que usam esses princípios, que é o princípio da alavanca, da roda e do plano inclinado, certo? A alavanca, ela foi criada por Arquimedes no século IV a.C. Ele disse: "Dê-me um ponto de apoio e levantarei o mundo." As alavancas são máquinas simples compostas por uma barra rígida que pode girar em um ponto de apoio, E esse giro através do ponto de apoio é que vai ampliar a força, a força motriz, o poder de mover um objeto. Qualquer alavanca apresenta os seguintes elementos. Atenção para os elementos: força motriz ou potência, que nós chamamos aqui de P, força resistência, que nós chamamos aqui de R, braço motriz, vamos chamar aqui de BP, distância entre a força motriz, vamos chamar de P, e o ponto de apoio. O braço, a resistência, vamos chamar de BR, a distância entre a força e a resistência, vamos chamar de R, e o ponto de apoio, o ponto de apoio PA, e o local onde a alavanca se apoia quando usada. É o local onde a alavanca está inserida. Vamos lá. Agora vamos para esse exemplo
exemplo prático aqui, ó. Nós podemos identificar os elementos da alavanca. Nós temos aqui o ponto P. Vamos voltar. O que é o ponto P? É a força motriz. É quem está botando a força, é a força geradora para dar o início desse impulso. Nós temos o A, certo? O A é o ponto de apoio, certo? E nós temos o R, que é o elemento a qual você quer mover. Os 3 tipos de alavanca. Existem 3 tipos de alavanca e eles se diferem de acordo com a posição, a força potente da força de resistência do ponto de apoio. Parece complicado, mas não é. Vamos lá. A primeira é a interfixa. Que tipo de alavanca é essa? É onde o ponto de apoio entre a força potencial e a força de resistência. Então existe um ponto de apoio entre essas duas forças. A interresistente é a força de resistência que está entre o ponto de apoio e a força potente. E a interpotente é entre o ponto de apoio e a força de resistência. Logo mais a gente vai ver na prática esses 3 tipos diferentes de alavanca. Aqui nós temos um exemplo da alavanca interfixa. Lembra que a letra A, que é o primeiro lá, o ponto de apoio situa-se entre a potência e a resistência. Nós temos o exemplo aí, de uma régua, né, e de 2 pesos diferentes, mas que num exato momento eles tendem a se equilibrar. Temos aí o exemplo de uma tesoura, temos o exemplo de uma polia puxada por um braço humano, nós temos o exemplo de uma gangorra, né? Nós temos o exemplo de um balanço. Então, nós temos todos esses exemplos aí de alavancas interfixa. A alavanca interresistente. O que seria essa alavanca interresistente? É a resistência exercida entre o ponto de apoio e a potência. Ora, vamos dar o exemplo aqui. Se eu tenho uma garrafa, né, e eu tenho o abridor daquela garrafa, ele vai exercer um ponto de apoio, né, contra a força potente, causando uma força interresistente entre as duas. Já no exemplo do carro de mão, né, nós temos aí também o elemento roda, mas aí você consegue fazer um contrabalanço, uma interresistência para você conseguir mover o objeto, né? Nós temos o exemplo do pé humano, que ele exerce uma força, né? Existe também a resistência e o ponto de apoio que é utilizado ao você caminhar também. Pode ser citado também como um exemplo. Interpotente. A potência é exercida entre o ponto de apoio e a resistência. O ponto de apoio, vamos dar um exemplo aqui. Pode ser a pinça, que ela é um ponto de apoio exercido sobre uma resistência. Pode ser um braço humano segurando uma bola, entendeu? Por quê? No braço humano nós temos o que? Um ponto de apoio. Nós temos o fator da força, que é o músculo que está puxando, e a resistência, que é quando você consegue manter aquele objeto, aquela bola, numa determinada posição. Exercício, né? Identifique os tipos de alavancas. Essa imagem aí, vocês podem estar comentando lá em comentário particular no Google Sala de Aula. Vocês observem a imagem e vocês vão citar lá que tipo de alavanca cada um desses aqui é. Não é exercício, é só
vai valer como nota de participação de vocês. Vou dar nota de participação se vocês conseguirem resolver a imagem. Aqui também tem mais exemplos de outros tipos de alavanca. A máquina simples, por si só, a maioria são alavancas. Aqui nós temos outro tipo de máquina simples, que é o plano inclinado. O plano inclinado é, possivelmente, a máquina simples mais antiga do mundo. Animais e homens pré-históricos já utilizavam os planos inclinados naturalmente das encostas das montanhas para escalá-las. Imaginando-se um plano inclinado teve um papel importante na construção das pirâmides do Egito Antigo, ao facilitar a elevação de grandes blocos. Até os animais, eles sabem que você subir por um plano inclinado é mais fácil, né, do que você subir numa parede vertical, né? Então, a máquina simples fica sendo aí um princípio mais antigo, né, entre esses conceitos de máquinas simples. Olha, aqui está mostrando um exemplo, né, de uma construção de uma pirâmide. Está mostrando também aquelas rampas para pessoas deficientes, né? Quem tem dificuldades de locomoção, com esse princípio, ele vai conseguir subir, né? Vai conseguir andar melhor. Quem usa cadeira de rodas também tem. Mas aí atrás está mostrando um exemplo antigo, como essa técnica era utilizada na construção das pirâmides. O plano inclinado, ainda hoje, ele tem uma grande importância na nossa sociedade, né? Ele ainda é utilizado na construção civil, ele é utilizado na arquitetura, né? Ele é utilizado em diversas formas das nossas vidas. A cuia e o parafuso são exemplos de aplicação do plano inclinado. A cuia funciona como dois planos inclinados, né? Ao falar de plano inclinado, você pode cair na ideia de apenas ser uma rampa, mas não é bem assim. O plano inclinado, por exemplo, uma faca ela tem o seu plano inclinado para poder efetuar o corte. Ela tem a amoladura dos dois lados, né? É um plano inclinado. Nós temos também o exemplo do parafuso, que ele só consegue entrar na madeira com facilidade, porque ele tem um plano inclinado daquela rosca que vai conseguir penetrar naquela madeira, né? E aí nós temos outros exemplos também de planos inclinados que são bastante utilizados, são exemplos de máquinas simples. A roda fica sendo aqui o nosso terceiro exemplo de máquinas simples. A roda constitui uma das descobertas mais importantes. Provavelmente a roda surgiu ainda sob a forma de rolete, quando o homem primitivo teve de deslocar-se grandes cargas por longas distâncias, né? Um exemplo era um tipo de carro de mão primitivo, né? A roda, ela tem a sua importância. É muito mais fácil você puxar alguma coisa e você empurrar alguma coisa utilizando a roda. A roda, ela tem um papel muito importante no conceito, no melhoramento, no potenciamento da força, certo? É difícil imaginar um mundo sem roda. Muitas coisas que conhecemos deixariam simplesmente de existir. Um exemplo, bicicletas, carros, né, máquinas mais complexas, elas deixariam de existir se não tivesse a roda. Aqui está mostrando um exemplo, né, dos roletes, né? O que era o rolete? Era um pedaço de madeira cortado e colocado no chão, e aí dava para você mover uma árvore ou uma pedra, você rolando
rolando por cima desses pedaços de madeira, né? Existem relatos que os vikings, eles faziam isso, né? Eles conseguiam rolar os barcos, né? Se houvesse uma barreira física entre os barcos onde eles precisavam entrar em um rio e tudo, eles conseguiam jogar esse barco por terra e rolar por cima, utilizando essa técnica. Nós temos aí em cima uma engrenagem, certo? Embaixo nós temos uma roda d'água, né? E um exemplo aqui bem típico da zona rural, que é uma gangorra para puxar água. Dentro da roda, nós temos uma subdivisão que é a roldana. Outra evolução da roda que permitiu o desenvolvimento de vários mecanismos é a roldana. A roldana, ela tem uma importância muito grande até para as grandes navegações, porque não seria possível você guiar as velas, você elevar as velas sem ter um grande número de homens, o que foi possível através da roldana. Com a roldana você não precisava mais de 15, 20 homens para poder levantar uma vela. Poderia ser feito por 2, 3 homens, entendeu? Existiu um melhoramento de força. Isso aí é visível. A roldana é uma roda na borda com um sulco, né? Ele, na verdade, ele é uma roda. As primeiras eram uma roda de madeira com um sulco lateral, onde passava-se uma corda entre esses sulcos. Muito parecido com o ioiô. O ioiô é um tipo de roldana também. Aí está o exemplo de uma roldana, certo? Onde você consegue utilizar melhor a força, porque é muito mais fácil você puxar um peso fixo com uma roldana do que sem ele. As roldanas podem ser aplicadas como fixas ou como móveis. E foi descoberto também que quanto mais roldanas você utilizar, menos força você vai precisar para levantar um objeto. Aqui está mostrando um exemplo de apenas uma roldana, mas poderia ser utilizado mais roldanas. Nós temos também a roldana fixa, certo? A roldana fixa funciona como uma alavanca interfixa, que quando os braços são iguais, a roldana fixa permite levantar pesos de forma mais cômoda, permitindo variar a direção e o sentido das forças aplicadas. Aí está mostrando um exemplo em 3D, né, de uma roldana móvel. A roldana móvel, ela é mais versátil nesse sentido. Por quê? Porque a roldana móvel, ela move-se juntamente com a carga, baseando-se no fundamento de uma alavanca interresistente. Ela é um tipo de alavanca interresistente. E nós temos também a roldana mista, que é aquela que ela vai utilizar várias roldanas, ela é uma mistura de várias técnicas, onde você vai ter uma utilização melhor da força. Você vai precisar de menos força para levantar ou para mover um objeto. Nós temos o exemplo aí das polias. São mecanismos de transmissão fixas ao eixo de máquinas ou motores, né? Nós temos o exemplo, a corrente da bicicleta, ela seria uma polia, né? Ela tem essa transmissão de força, ela tem essa transmissão de corrente energética, né? De matriz energética, matriz de força. Aqui está o exemplo, né, de uma polia. E aí nós temos o exemplo também das engrenagens. As engrenagens, elas estão nos nossos relógios,
dos motores dos nossos carros, no motor da nossa moto, né? Na nossa bicicleta também. Então nós temos aí vários exemplos de engrenagens. Para concluir, as máquinas simples foram criadas como mecanismos para apoiar o trabalho diário. Não use a energia elétrica, somente a força humana ou animal. Muito importante isso. A máquina simples, ela remete às primeiras máquinas criadas pelo homem. Então uma das características dela é que ela não é elétrica. Ela utiliza ainda a força humana. Ela pode utilizar também a força animal. Pessoal, eu vou encerrar a aula por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários. Não esqueça de comentar lá aquela parte onde tem a foto sobre os exemplos, os diferentes tipos de máquinas simples, tá beleza? Um abraço para todos e até logo.